Boa noite, senhores acadêmicos, senhoras, senhores. Declaro aberta a sessão solene do 189º aniversário da Academia Nacional de Medicina. Para a composição da mesa, convido o ex-presidente Pietro Novellino. Infelizmente. Os outros dois presidentes não puderam comparecer e eu solicito o secretário-geral que chame as autoridades para compor a mesa. Excelentíssimo senhor presidente, acadêmico Jorge Alberto Costa Silva, senhora acadêmica e senhores acadêmicos, nossos queridos convidados, sejam muito bem-vindos a essa noite festiva de nossa academia. O primeiro a ser chamado para a mesa é o Dr. Lincoln Lopes Ferreira, presidente da Associação Médica Brasileira. Dr. Jorge Darzi, presidente da Federação Nacional dos Médicos. Dr. Luiz Augusto de Freitas Pinheiro, Academia de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, presidente. Dr. Nelson Naum, presidente do CREMERG. Dr. Francisco Ota, provedor da Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro. Dr. Miguel Burnier, da McGill University, no Canadá, diretor. Dr. João Ricardo Moderno, da Academia Brasileira de Filosofia, presidente. César Chaves Júnior, diretor da Escola de Guerra Naval, Marinha do Brasil. José Itamar Abreu Costa, presidente da Academia de Medicina do Piauí. João Paulo Silva Vieira, presidente da Academia Nacional de Farmácia. E Major Brigadeiro José Luiz Ribeiro Miguel, da Aeronáutica, diretor de Saúde. Senhor presidente, está assim composta a mesa. Muito obrigado, acadêmico Zé Galvão. Solicito a todos ficarem de pé para ouvir o hino nacional brasileiro. Intenso raio vívido de amor e de esperança, terra desce. Sim, Deus formou
nosso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és bela, és forte, imagem do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Solicito ao primeiro secretário para fazer a leitura das mensagens e anunciar os representantes das instituições presentes. Excelentíssimo senhor presidente, acadêmico Jorge Alberto Costa e Silva, demais integrantes da mesa diretora, senhoras confreiras, senhores confrades, ilustres convidados, senhoras e senhores. Nós temos a Academia Nacional de Medicina recebeu vários cumprimentos pela passagem do seu aniversário de 189 anos e por parte dos ministros de Estado, o ministro da Justiça, Torquato Jardim, agradece o honroso convite e envia cordiais cumprimentos, o ministro do Estado do Desenvolvimento Social, Alberto Beltrame, da mesma forma, o senhor Gilberto Kassab, ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, e também o senhor ministro de Estado da Cultura, Sérgio Saleitão, da mesma forma, o ministro de Estado do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Esteves Colnago, também encaminhou seu cumprimento pela passagem do aniversário da Academia Nacional de Medicina, o ministro da Saúde, Gilberto Ock, o ministro de Estado do Esporte, Leandro Cruz Frois da Silva, e também o senhor ministro das Cidades, Alexandre Baldi, agradece a gentileza do convite, lamenta a impossibilidade de comparecimento e cumprimenta a Academia Nacional de Medicina pelo seu aniversário. O ministro de Estado de Minas e Energia, Moreira Franco. Também recebemos cumprimentos, senhor presidente, do general de Exército Eduardo Dias da Costa Vilas Boas, comandante do Exército, e também o presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, desembargador Milton Fernandes de Souza, o professor Hermano Castro, diretor da Escola Nacional de Saúde Pública, da Fiocruz, e também o professor Luiz Davidovich, que lamenta a impossibilidade de comparecimento e cumprimenta a Academia Nacional de Medicina, ele que é o presidente da Academia Brasileira de Ciências, o secretário estadual de Saúde do Paraná, Antônio Carlos Nardi, e também os presidentes dos conselhos estaduais regionais de medicina do estado do Paraná, por exemplo, o conselheiro Vilmar Mendonça Guimarães, e também do estado de Sergipe,
a conselheira Amélia Andrade Dantas, todos eles presidentes dessas instituições, o Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo, Dr. Carlos Magno Prete Dalla Piccola e também o presidente do Conselho Regional de Medicina de Pernambuco, conselheiro André Soares de B. Temos também aqui os cumprimentos do presidente da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial, Wilson Scholnick. Essas são as mensagens de cumprimento pelo aniversário da Academia Nacional de Medicina, senhor presidente. Muito obrigado. Acadêmico Ricardo Cruz. Convido agora o secretário-geral acadêmico Zé Galvão Alves para ler o relatório das atividades acadêmicas neste período. Boa noite. Excelentíssimo senhor presidente da Academia Nacional de Medicina, acadêmico Jorge Alberto Costa Silva, autoridades que compõem a mesa diretora, excelentíssima senhora acadêmica, excelentíssimos senhores acadêmicos, nossos convidados, é uma honra estar aqui representando essa diretoria. Fundada em 30 de junho de 1829, a Academia Nacional de Medicina festeja hoje seu 189º ano de existência. 189 anos ininterruptos a congregar médicos, unir ideias e ideais. Ao secretário-geral, estatutariamente, compete apresentar e ler, nessa sessão de aniversário, o relatório das principais ocorrências e dos trabalhos do último ano acadêmico. Há 189 anos, essa instituição científico-cultural reúne-se todas as quintas-feiras e seu anfiteatro, Miguel Couto. Os acadêmicos e seus convidados, médicos, estudantes de medicina, profissionais da área da saúde, discutem inúmeros temas envolvendo ciência, comportamento humano e aspectos culturais. Durante esse último período, julho de 2017 a junho de 2018, tivemos 9 reuniões de diretoria, e nesse secular anfiteatro ocorreram 32 sessões científicas, dentre estas 23 simpósios, 10 conferências e 4 sessões anátomo-clínicas, denominadas Uma Tarde na Academia, Oficina Diagnóstica. A título de ilustração, poderíamos citar apenas como exemplo algumas dessas atividades que foram realizadas. Em julho de 2017, iniciando um novo ano acadêmico, tivemos o nosso primeiro simpósio, Transtorno Bipolar, Psicopatologias Clínicas, organizada pelos acadêmicos Jorge Alberto Costa Silva, nosso presidente, Adolfo Reus e Antônio Egídio Nadi, onde durante 5 horas, sob a forma de mini-conferências, abordou-se profundamente o referido tema. Sob a forma de simpósio, à semelhança destes, tivemos mais 22 sessões. Essas sessões são abertas ao público em geral e muito nos honra a presença de nossos convidados. A Secretaria da Academia, composta por este que vos fala, e os acadêmicos Ricardo Cruz e Walter Zin, e os presidentes das sessões Medicina, José Carlos do Vale, Cirurgia, acadêmico Silvano Raia, e Ciências Aplicadas à Medicina, Eliette Busquelar, são os principais organizadores dessas atividades acadêmicas. Homenageamos com bastante frequência médicos e pesquisadores, bem exemplificado esse último ano pelas figuras dos acadêmicos já falecidos, Clementino Fraga Filho, Gés Teixeira, Adib Jatene, Jorge de Rezende e Oswaldo Cruz, dentre tantos outros. A sessão Uma Tarde na Academia realiza-se em média a cada 2 meses e tem por objetivo discutir profundamente um caso clínico, da anamnese à anatomia patológica.
Idealizada na gestão do acadêmico Pietro Novelino e coordenada pelos acadêmicos Carlos Alberto Basílio de Oliveira, José Manuel Jans e José Galvão Alves, é um ponto de encontro de estudantes de medicina e jovens médicos, buscando complementar suas formações curriculares. Aqui se discute de forma livre e elegante as possibilidades diagnósticas, condutas, exames complementares e terapêutica. As conferências, nesse período, em número de 10, são conferidas a personalidades nacional ou internacional de reconhecido saber. Para exemplificar apenas com uma, poderíamos citar a Conferência Nacional da professora Maiana Zatz, da USP, intitulada Um Olhar para a Genética, realizada a convite dos acadêmicos Silvano Vaia e Ricardo Cruz. Enfim, a sessão de quinta-feira da Academia Nacional de Medicina é um ponto de encontro enriquecido pelo saber e festejado por nosso chá acadêmico, a todos oferecido no horário das 17 às 18 horas, no Salão Nobre Antônio Austrégilo Rodrigues Lima. Além dos encontros tradicionais, inúmeras atividades extras foram aqui realizadas, a se salientar o curso de atualização em ciências médicas, semestral e realizado semanalmente, coordenado pelo acadêmico Paulo Bus. Um encontro de ligas acadêmicas das faculdades de medicina, com destaque a de neurologia da Escola de Medicina Souza Max, coordenada pela acadêmica Patrícia Rocco. O terceiro encontro de ligas acadêmicas de ginecologia e obstetrícia do Rio de Janeiro, coordenada pelos acadêmicos Antônio Carlos Barbosa Montenegro e Jorge de Rezende Filho. Sétimo simpósio da Liga de Anatomia Aplicada, coordenada pelo acadêmico Francisco Sampaio. A se destacar ainda, neste ano acadêmico, a visita guiada pelas instalações da Academia Nacional de Medicina. Os calouros do ano de 2018 da Faculdade de Medicina da UFRJ foram recebidos e presenteados com uma visita comentada e uma conferência de boas-vindas do acadêmico professor Orlando Max Vieira. Desejamos que essa prática possa se repetir em anos futuros por inúmeras faculdades. A Academia Nacional de Medicina também se reuniu extramuros. Organizado pelo acadêmico Gilberto Schwartzman, realizou-se em Porto Alegre, em 30 de setembro de 2017, um encontro com a Academia Sul-Rio Grandense de Medicina com absoluto sucesso científico e social. Em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz, organizou-se simpósio Academia na Serra, referente ao aniversário de 50 anos da Faculdade de Medicina de Petrópolis, nos dias 10 e 11 de novembro, sob a organização do acadêmico Cláudio Tadeu Daniel Ribeiro. As atividades científicas só são possíveis graças a um trabalho cuidadoso e ininterrupto da diretoria, e nossos funcionários em especial, aos quais muito agradecemos. Os Anais da Academia Nacional de Medicina, que muito me honra ser o editor-chefe, é o mais antigo periódico científico-cultural de nosso país. E graças a um esforço elogiável dos ex-presidentes, em especial do atual e do acadêmico Francisco Sampaio, e da nossa secretária Cláudia Campos, encontra-se com suas publicações em plena regularidade. Isso foi de fundamental alegria para todos nós. Termino agradecendo a todos por estimular a continuidade de uma história de glória e grande contribuição à saúde e sociedade brasileira desenvolvida pela Academia Nacional de Medicina. Tenham uma boa noite e a todos muito grato pela atenção. Muito obrigado, acadêmico Zé Galvão Alves. Convido agora o orador, acadêmico Omar da Rosa Santos, para locução aos acadêmicos falecidos e saudações aos novos acadêmicos.
Excelentíssimo presidente Jorge Alberto Costa e Silva, excelentíssimas autoridades, dignitários, componentes desta mesa testemunha, senhores acadêmicos, autoridades, convidados, prezados amigos. Senhor presidente, faltam apenas 11 anos para o bicentenário. Vem a Academia Ultra Sesquicentenária, nesta 189ª sessão aniversária, para dar conta à sociedade da sua atuação no ano que esvai-se, sempre fiel ao disposto no artigo 2º do seu Estatuto, estudar, discutir e responder ao que diga respeito à saúde pública, especialmente às epidemias, às epizootias e às questões da medicina legal, como aquelas referentes às imunizações. Editou seu boletim, vem reorganizando sua biblioteca, o arquivo e o museu, premiou os trabalhos meritórios, promoveu jornadas no país, no âmbito exterior, ministrou cursos de aperfeiçoamento, opinou sobre educação médica e reconheceu àqueles que colaboraram para o seu engrandecimento. O senhor secretário-geral já mencionou as avanças no ano que termina, de sorte que eu não voltarei a abordar o assunto. Roma locuta, causa finita. Incumbe ao orador breve tarefa, trazer a lembrança dos acadêmicos falecidos e o anúncio dos novos confrades incorporados no último ano acadêmico. Senhores e senhoras, foi vacilando e assustadiça que Atropos, com a sua tesoura inclemente, ousou cortar o fio da vida. Levou o honorário Samir Arap, que permaneceu entre nós por apenas 3 anos. O primeiro, primoroso professor urologista de São Paulo, deixa contribuição imorredora na vida acadêmica, universitária e profissional. Tremeu ainda mais a parca quando avançou sobre a carcaça inexpugnável deste grande titular, Nestor Chor, honra da medicina nacional, que nos tem afagado há 12 anos com palestras inesquecíveis a cada Dia Mundial do Rim. Para perenizar-lhe a memória, está em preparação um livreto especial. 4 são as faustosas e fecundas aquisições, como titulares. Jorge Fonte de Rezende Filho chega para dar marcha à rija linhagem que vem desde Fernando Magalhães, passando por Otávio Rodrigues Lima, Jorge de Rezende Sênior, professor de todos nós, e Carlos Montenegro. Este, festejado professor de clínica obstétrica, este novo Rezende Filho, empossado em 1º de agosto do ano passado, coroado na vida acadêmica, ocupa a cadeira 67 da secção de cirurgia patronímica de Fernando de Magalhães, antes morada do saudoso acadêmico Ivo Pitangui. Foi recebido pelo acadêmico Carlos Antônio Barbosa Montenegro. Segundo, o acadêmico Rui Monteiro de Barros Maciel, legítimo lidador endocrínico. Veio este guardião da constelação glandular, professor de escola, de pena prolígera, empossado na cadeira 49, em 21 de novembro, cujo patrono é Enjolras Van Pré, antes sob a proteção
do saudoso acadêmico Elcio Alvarenga. Foi recebido pelo acadêmico Rubens Belfort Júnior. Terceiro, José Horácio Abudib Júnior, empossado em 31 de junho recente, em 31 de junho do ano que findou, na cadeira 40 da secção de cirurgia patronímica de Jaime Pode de Figueiredo, recebido pelo acadêmico Francisco José Barcelos Sampaio, antes ocupada pelo acadêmico Adib Domingos Jatene. Vem precedido dos requifes que distinguem os mais idôneos discípulos de Quiron, já no recinto da revigoração humana e já na campina do cinzel estético. É cavaleiro da cortesia no seu castelo, no Hospital Pedro Ernesto, da Faculdade de Ciências Médicas da UERJ. O quarto, Maurício Augusto Silva Magalhães Costa, que desde o último dia 5 habita a poltrona 79 da secção de cirurgia, até há pouco vivenda da carinhosa acadêmica Ana Lídia Blatter Pinho do Amaral. A cadeira é patronímica de Olímpio Arthur Ribeiro da Fonseca, e o novo acadêmico foi recebido pela acadêmica Patrícia Ricken Macedo Rocco. Aproxima-se cingido de nobre renome este perito na ginecologia e mais louvado ainda na mastologia. É homem de talento, moderado, amável, cortês, benquistos pelos colegas e pelos pacientes. Senhores, são 4 campeões nesta festa de valores da profissão médica. Esta que exige mais professar do que exercer. Há um 5º acadêmico eleito, o excelente anatomopatologista de São Paulo, Paulo Saldiva, que ainda não foi empossado. Quanto aos honorários nacionais, não se pode prosseguir sem apregoar que a academia incorporou 3 personalidades notáveis. Flávio Antônio Quilice, de Campinas, é prenda da gastroenterologia brasileira, empossado em 12 de setembro. Emérito no Colégio Brasileiro de Cirurgiões, presidente da Federação Brasileira de Gastroenterologia, da Sociedade Brasileira de Coloproctologia. Professor na PUC, foi recebido pelo acadêmico José Galvão Alves. Tito de Abreu Fialho, recebido por este que lhes fala, em 21 de setembro. Ele dá continuidade à estirpe dos Abreu Fialho, que vem frequentando a medicina brasileira há 203 anos, quando o primeiro José Antônio de Abreu Fialho formou-se na turma de 1815, a primeira da Academia Anatômica Médico-Cirúrgica. Do final do século XIX até o terceiro quarto do século XX, conviveram ainda neste sodalício José Antônio, neto de Abreu Fialho, neto daquele primeiro, e seu filho, Silvio de Abreu Fialho. Este, Tito, trata-se de oftalmologista de refinada cultura, professor, escritor, poeta, já versado na vida acadêmica. Talvane Marins de Moraes é célebre professor da Escola de Medicina e Cirurgia, também graduado em Ciências Jurídicas, que tem laborado na psiquiatria clínica e na psiquiatria forense e na medicina legal, da qual é respeitável perito. Acatado profissional, quer no fórum, quer no confessionário do seu consultório. Foi recebido pelo acadêmico Adolfo Roires em 13 de março passado. Igualmente foi incorporado à Grey o honorário estrangeiro Erlo Roth, saudado pelo acadêmico Milton Ari Meyer, brasileiro de nascimento, graduou-se no Rio de Janeiro em 1958 e logo imigrou nos Estados Unidos. Esse conhecido anatomopatologista
e patologista clínico, que hoje dirige o Doctors Data Incorporation em Illinois. Senhor presidente, senhoras e senhores acadêmicos e convidados, pudera eu aqui encerrar estas palavras que, bem sei, não marcam ao orador deserto. Porém, para trazer um mínimo de singularidade, é que venho recorrer à leitura da ata da sessão solene da Sociedade de Medicina e Cirurgia, precursora da Academia Nacional, de 24 de abril de 1830, na Ordem Terceira da Penitência de São Francisco de Paulo, aquela reunião presidida pelo fundador Soares de Meirelles e sob as ordens do Marquês de Caravelas, ministro de Negócios do Império. Testemunhou a sessão a leitura do decreto de aprovação da sociedade, verdadeira certidão de nascimento da Academia Nacional, seguindo-se discurso do presidente e do fundador Jobim, sendo encerrada com a recitação da lavra de De Simone, que seria, por 43 anos, o secretário perpétuo de uma ode, chamada Ode Seráfica, escrita em português e em latim. Desta retirei pequenas estrofes, por favor, não arrepiem já a carreira, porque falarei apenas na parte escrita em português. Dizia ele sobre a morte: lentamente ou depressa, a quem existe, sempre ao túmulo empurra duro fado. Feliz quem é neste albergue triste, tarde hospedado. E em seguida, falando sobre a medicina. Arte há, divina, que nos dá tal sorte e, com ervas em mão habilidosa, cruéis males expele contra a morte, muito poderosa. E adiante, sobre Hipócrates. Esta, Quirón e de Epidauro, o Deus, criaram. Deu-lhe norma com o talento de Cós, o velho, e 1000 alunos seus, alto incremento. Será, falando do futuro, será pelo orbe vasto um sol brilhante, a tênue luz por jovens mãos criadas, pelo amor do saber e pelo imperador sempre escudada. Benditas palavras, senhor presidente. Hoje, aquela planta débil, com o tronco pujante, no 189º ano, permanece altivo e vigoroso. E então me arrisquei a encerrar. Nasceu, viçou, cresceu, estendeu a sombra, a nação, além do mero dever de ofício. Foi do chão da choupana a rica alfombra, o sodalício. Desta cidade berço, o aroma exala, que estende à pátria, gentil, o benefício. Desta sorte, por isso, vibra e embala o sonho propício. Senhores novéis acadêmicos, sejam bem-vindos. Faltam apenas 11 anos para o bicentenário. Obrigado. Muito obrigado, acadêmico Omar da Rosa Santos. E vamos passar agora a anunciar os vencedores dos prêmios para receber os diplomas. Momento histórico desta casa, como falarei mais tarde, a importância destes prêmios da Academia Nacional de Medicina. Eu convido o acadêmico Zé Galvão Alves para fazer a entrega do prêmio Presidente da Academia Nacional de Medicina, Miguel de Oliveira Couto, secção de cirurgia, ao vencedor, Dr. Alexandre Siciliano Colafranceschi e demais coautores e colaboradores com o trabalho Ventrículo Artificial da terceira geração e a terapia de longo prazo para insuficiência cardíaca.
Convido agora o acadêmico Egídio Nardi para fazer a entrega do prêmio Presidente da Academia Nacional de Medicina, José Leme Lopes, secção de Medicina, ao vencedor, Dr. Walter dos Santos Gonçalves e demais coautores e colaboradores. Título do trabalho: Função sexual no transtorno depressivo maior e transtorno depressivo persistente. Para o último prêmio, que é o Prêmio Academia Nacional de Medicina, eu convido para receber o vencedor, professor Clóvis Orlando da Fonseca e demais coautores e colaboradores, o trabalho Pesquisa Clínica da Eficácia do Álcool Perílico, um constituinte natural de óleos essenciais no tratamento dos tumores cerebrais malignos. Convido para subir ao pódio, por favor. Anunciando os prêmios acadêmicos para o ano próximo, 2019, o Prêmio Academia Nacional de Medicina, prêmio do Presidente da Academia Nacional de Medicina e Prêmio Fernando Figueira serão divulgados através do nosso site da Academia Nacional de Medicina. E, para encerrar, vamos fazer uma locução do presidente, dizer, em primeiro lugar, que é uma honra para mim poder pronunciar algumas palavras durante esse 189º aniversário desta casa. Não conheço nenhuma outra instituição neste país que tenha tantos anos. Na área científica e cultural é a mais antiga, num país que, como já dissemos em outras ocasiões, ainda está em construção, onde a tradição
não é respeitada. Podíamos citar vários exemplos, até o nosso Senado foi destruído, a Escola de Medicina, a Faculdade de Medicina da antiga Universidade do Brasil, a segunda escola de medicina desse país, foi destruída. Temos uma instituição que sobrevive 189 anos, e como senhores e senhoras perceberam, o nosso orador já convidou para daqui a 11 anos celebrarmos o bicentenário. Bom, autoridades presentes nesta mesa, senhores e senhoras acadêmicos, familiares, minhas senhoras e meus senhores. A Academia Nacional de Medicina é a mais antiga instituição médica científico-cultural do país. É uma casa que reverencia a tradição e, portanto, cabe aqui fazer algumas considerações aos não acadêmicos, que é evidente, a maior parte é de conhecimento dos queridos acadêmicos. Mas a história dessa casa se confunde com a história do nosso país. Poucos anos após a descoberta do Brasil, o monarca português Dom Manuel, em 1521, criou a Fisicatura-Mor, cargo de físico-mor que, junto com cirurgião-mor, regulamentavam, fiscalizavam e licenciavam os profissionais médicos para atuarem no reino e através de seus delegados nas colônias. Estes cargos, a partir de 1782, passaram a ser exercidos pela Junta do Protomedicato, sucedida em 1799 pela Real Junta dos Protomedicatos, que elaborou os regimentos que passaram a vigorar em 1800, permanecendo a delegação dos poderes no referente às colônias. As palavras usadas podem parecer estranhas, mas eram da época. O acadêmico Marx certamente conhece e poderia fazer um dicionário dessas palavras para nós. Em 18 de fevereiro de 1808, durante a estadia da Corte Real Portuguesa de mudança para o Brasil, na Bahia, Dom João VI fundou a Escola de Cirurgia no Hospital Real, atendendo à sugestão do cirurgião do Reino, José Correia Picanço, pernambucano, licenciado pela Universidade de Paris e que acompanhava a comitiva real. Desde aquela época, os cirurgiões já tinham influência em decisões do governo. Em 1812, Dr. Manuel Luiz Carvalho é designado diretor dos cursos médicos do Brasil. No ano seguinte, consegue o decreto de criação da Academia Médico-Cirúrgica, com poderes para ditar normas aos cursos de medicina na Bahia e no Rio de Janeiro, mas licenciatura ainda dependia do cirurgião-mor. Em setembro de 1826, novo decreto concede exclusividade de licenciatura às escolas de medicina. No Rio de Janeiro, o Hospital da Santa Casa de Misericórdia, também ainda existente, outra instituição essa de mais de 200 anos, quase quatrocentenária, congregava já uma elite médica que em suas enfermarias se reunia para trocar ideias e experiências. Joaquim Soares de Meireles fazia parte deste grupo e, pela experiência adquirida em Paris, onde frequentava sessões da Academia de Medicina, idealizou a criação de uma associação médica com a finalidade de promover reuniões para aperfeiçoar os conhecimentos médicos. Em 30 de junho de 1829, é a data de amanhã, instala-se a Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro, com 17 membros fundadores, inatos, sob a presidência do seu idealizador, com a previsão estatutária de 25 membros titulares e membros honorários correspondentes. Naquele dia, conferiu o título de presidente honorário ao ministro dos Negócios do Império, José Joaquim Carneiro de Campos. Em 15 de janeiro de 1830, decreto imperial reconhece a sociedade e aprova seu estatuto, que estabeleceu os objetivos filantrópicos e a finalidade de melhorar a medicina e de colaborar com o governo nas questões de saúde, o que corresponderia, na atualidade, ao Ministério da Saúde e, parcialmente, ao Ministério da Educação em questões de medicina.
Em 24 de abril de 1830, realiza-se a primeira sessão solene oficial, com a presença do imperador D. Pedro I, que a partir daí, então compareceu regularmente a outras sessões, especialmente nesta data, nos aniversários. Em 30 de junho de 1835, em consequência de proposição de Soares Meirelles, o governo imperial converte a sociedade em Academia Imperial de Medicina, é o novo nome, com objetivos e finalidades semelhantes, realizando sessão solene com a presença do imperador, o então menino D. Pedro II, acompanhado do regente Francisco de Lima e Silva. A Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro foi organizada com o fim de reunir médicos para debater assuntos específicos sobre saúde e doenças humanas e também para definir o papel desse grupo frente a questões de saúde pública e exercício da medicina. O objetivo principal que norteou sua criação em 30 de junho de 1829 foi de viabilizar o crescimento das diversas áreas da medicina e ampliar a participação desses profissionais junto ao governo imperial em questões referentes à higiene e políticas de saúde pública. Nesse sentido, de início, a associação ficou dividida em 4 sessões: vacinação, consultas gratuitas, dávamos consultas naquela época, doenças repugnantes, é o título, e higiene geral, na cidade aqui do Rio de Janeiro. 2 dias da semana eram dedicados a consultas gratuitas aos indigentes, sendo doados medicamentos por um farmacêutico membro honorário da sociedade. A instituição, em sua construção, sofreu influência marcante da medicina francesa. Alguns médicos brasileiros, como José Martins da Cruz Jobim, ontem falamos, teve a 5ª geração do Jobim aqui falando conosco, e Joaquim Cândido Soares de Meirelles estiveram presentes nos debates médicos ocorridos em Paris nos anos de 1820, quando foi criada a Academia de Medicina da França, em Paris, modelo desta casa. Por isso, a sociedade foi representada em seus primeiros anos por profissionais brasileiros formados pela Faculdade de Medicina de Paris, como Joaquim Cândido Soares de Meirelles, Francisco Freire Alemão de Cisneiro, José Martins da Cruz Jobim, Francisco de Paula Cândido, além do francês José Francisco Xavier Sigaud, formado em Estrasburgo, na França. Seus estatutos foram elaborados de acordo com os regulamentos da Academia de Medicina da França, cujo alvo principal eram as questões de saúde pública relativas à inspeção sanitárias em geral. Naquele período, 1830, foi elaborado um programa redigido pelo secretário da Sociedade, Luiz Vicente de Simoni, nomes todos muito comuns aos nossos acadêmicos, para a realização de concursos de memórias que tratassem de qualquer objeto de estudos médicos, principalmente sobre os meios de melhorar a saúde pública nesta cidade e cujos prêmios eram oferecidos em medalha de ouro. Com o tempo, a definição dos assuntos sugeridos para concorrer aos prêmios, como agora, passaram a ser estabelecidos nas solenidades anuais de comemoração de aniversário da Academia. E aproveito para, mais uma vez, parabenizar os ganhadores deste ano. Pelo decreto da Regência, de 8 de maio de 1835, passou, como falei, a denominar-se Academia Imperial de Medicina, e os seus objetivos, segundo o artigo 15 desses estatutos, eram responder às perguntas do governo sobre tudo quanto pudesse interessar a saúde pública. Seu papel foi ampliado no âmbito do saber e da prática médica, tanto nos regulamentos do exercício da medicina, quanto da comercialização de medicamentos e na busca de soluções para os problemas de saúde pública. Como estabelecimento oficial de regência, a Academia tornou-se consultora do governo imperial em assuntos relacionados às políticas de saúde pública até 1850. Mais tarde, a partir da República, suas funções passaram a ser divulgadas com veemência através de periódicos próprios, tendo em vista a preocupação de manter-se legitimada perante o Estado, como também consolidando sua autonomia como corporação científica. Ao longo dos seus 189 anos de existência, a Academia serviu de órgão de consulta do governo
sobre questões de saúde e educação médica, como recentemente enviamos à Suprema Corte do Brasil parecer, e dentro de 15 dias, estaremos também apresentando o nosso parecer sobre o assunto do aborto na Suprema Corte do Brasil. E realizamos inúmeras discussões por temas médicos, como já relatou aqui o nosso acadêmico José Galvão. Ela é constituída de 100 membros titulares, número variável de eméritos, que são titulares, que optaram pela passagem à emerência após 25 anos de empossados, sendo todos brasileiros. Médicos nacionais e estrangeiros são eleitos para a categoria de honorários e correspondentes. A Academia publica, desde 1831, como mencionou nosso secretário-geral, a mais antiga revista médica do país, os Anais da Academia Nacional de Medicina, inicialmente sob a denominação de Seminário de Saúde Pública, no qual são transcritos os trabalhos de seus membros, convidados e os atos da sua reunião. A Academia mantém museus histórico-educacional, arquivos, excelente biblioteca, com grande acervo de livros e periódicos de várias especialidades, ambos abertos ao público, e oferece vários cursos de atualização e extensão anualmente. Esta parte ela será recentemente reaberta como no núcleo da memória médica, pois está presente aqui o maior acervo sobre a história da medicina no Brasil. Em outubro estaremos inaugurando em duas das lojas aí de baixo, do térreo, com o acesso aberto ao público em geral, não somente aos acadêmicos. Tem conferido o título de presidente honorário a vários presidentes da República e vice-presidente honorário a ministro de Estado de Saúde, Educação e Cultura. Ao longo de sua existência, quase 200 anos, até hoje, 664 membros foram eleitos como membros titulares. Isso é o número atualizado, segundo os nossos acadêmicos me transmitiram ontem em reunião da diretoria. E 56 presidentes. Em 4 de julho de 2017, fui eleito pelos meus pares o 57º presidente desta academia. E no dia 14 de julho de 2017, fui empossado para dirigir esta casa pelo biênio 2017-2018. No meu discurso de posse, falei sobre o modelo de gestão horizontalizada que desenvolveria e dividindo os trabalhos e responsabilidades com meus ilustres pares desta casa, inclusive começando pela diretoria, a qual tenho a honra de vir conduzindo os trabalhos que estamos realizando com reuniões regulares mensais. Sempre acreditei que uma sociedade só funciona quando unida, e isso fazemos pelas nossas identidades e semelhanças, através dos quais construímos pontes. Evidente, se temos semelhanças, temos também diferenças. Cabe também a nós impedir que elas, as diferenças, construam muros que nos separem. Isto é muito bem desenvolvido num livro, em um dos meus livros de cabeceira, de Martin Buber, no Eu e o Tu. Só fazemos o nós com o eu e o tu, e nunca com o eu, ou o outro e o outro. Devo não somente reconhecer a dedicação, o respeito, o afeto que desenvolvemos entre os 15 membros da diretoria, muitos dos quais hoje aqui presentes, mas também com os demais acadêmicos que compõem o quadro da Academia Nacional de Medicina. Isto é para mim um motivo de grande alegria, satisfação e graças aos quais um grande trabalho vem desenvolvido. Não há um dia que algum acadêmico não se ofereça a fazer alguma coisa, uma contribuição por esta casa. Nosso Centro da Memória Médica, como eu disse, será inaugurado em outubro. Ao lado de toda a atividade científico-cultural, participação em órgãos governamentais, etc., a academia vem colaborando num projeto de refletir sobre a medicina, sobre a saúde pública, como gerador de conhecimentos e ações, de modo que um dia a justiça social se atinja a saúde, fazendo com que ela seja verdadeiramente um direito de todo cidadão. Me preocupa o momento histórico que passamos, onde a visão humanista do homem não se faz presente como deveria,
com afrouxamento do comportamento ético e moral, violação dos direitos humanos e suas repercussões sobre o indivíduo e a sociedade. Xavier de la Vega afirma: há palavras que traduzem uma época, suas esperanças como seus desvios. Moralização é uma delas. A moral impregna nossa época, tanto assim como ela faz debate. Monique Saint-Exupéry, vice-presidente do Comitê Nacional de Ética francês, diz que a reaparição em nossos dias das questões éticas e morais nos debates da sociedade está ligada a vários fatores: o descrédito dos políticos, a secularização, a crise do humanismo, as questões da bioética, do ambientalismo, etc. A ética não deve ser o limite, mas sim uma garantia. Porém, se temos razão para nos preocuparmos, temos também instrumentos para resolvermos os problemas que nos envolvem. O futuro não acontece, ele é criado, mas para isso é preciso coragem. Para isso precisamos estar alertas e estimulados a buscar a solução para nossos problemas, reconciliar o sentimento com a razão. A pessoa é substancialmente individual, metafísica do nosso ser racional e livre. A determinação central da pessoa é sua liberdade, pela qual, com seu pensamento e sua vontade, produz por si mesmo suas próprias transformações, modela a existência e cria sua história. O objeto da história é, pois, a pessoa, e é em virtude de sua vontade livre que esta protagoniza a realidade histórica. O homem, visto como pessoa, está aberto às coisas e aberto aos homens. Porém, o que é específico do homem não é só o diálogo com os outros, mas o diálogo consigo mesmo, ou seja, a intimidade. Porém, para emergir nessa intimidade é preciso antes dialogar com os outros. É através dos outros que eu penetro na minha intimidade, é no meu abrir para o mundo que caio dentro de mim, e esta intimidade reflexiva é aquilo que chamamos de consciência. A consciência do homem é uma consciência reflexiva, isto é, acompanhado de reflexão. E é dentro da consciência da pessoa que vamos encontrar os sustentáculos valores. É isso que temos procurado estimular durante esse período da nossa gestão. Acima de tudo, a união de todos. A união dos diretores, a união dos acadêmicos e todos aqueles que honram o nome da academia como outros honorários estrangeiros, correspondentes estrangeiros e nacionais. É dentro desse sentido que nós estamos fazendo essa reflexão, nesse momento difícil para nós. É um momento difícil para o Brasil, mas que, sem sombra de dúvida, com instituições como essa, que continuam a fazer aniversário todo ano, que vamos celebrar, já estamos entrando no 100º, 90º ano de existência, é que conseguiremos superar os obstáculos e caminharmos por uma sociedade mais feliz e mais justa. Muito obrigado e parabéns à Academia.